Olá, pessoal. Bom, faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o grupo, né? Hoje eu resolvi fazer a devocional dos 40 dias de mente renovada junto com os irmãos. Hoje o tema é o medo do excesso. A palavra de Deus diz em Lucas 18:8, quando Jesus está falando sobre perseverança na oração, ele termina dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Veja a preocupação de Jesus. A preocupação é que a fé fosse diminuir. A preocupação é que a fé não fosse aumentar. E hoje a gente vê no meio religioso uma grande preocupação, mas não é com isso. É preocupação com o excesso, é o medo do excesso. É o medo das pessoas, sabe, ficarem fanáticas ou ficarem muito apaixonadas, né? Lá no avivamento de Asbury, teve muita gente que louvou a Deus por aquilo, né? As pessoas ali louvando, mas teve gente que se deu o trabalho de entrar no YouTube, fazer vídeo para dizer que aquilo lá não era avivamento, para dizer que aquilo lá era fanatismo, para dizer que aquilo lá era gente ingênua, ou seja, pessoas que têm medo do excesso. Você provavelmente já pegou gente que veio falar com você e te deu um livro e falou assim: olha, esse livro aqui é muito bom, mas cuidado que tem uns pontos aqui e ali da doutrina dele que são meio estranhos, meio esquisitos. Mas eu te garanto que você nunca ouviu alguém chegar para você, te entregar um livro e falar assim: ó, esse livro aqui é muito bom, mas cuidado porque esse camarada aí nunca ressuscitou um morto. Esse camarada aí nunca orou e um câncer desapareceu. Esse camarada aí nunca orou e um cego voltou a enxergar. Então cuidado na hora de ler. A gente nunca percebe, a gente nunca viu isso acontecer, porque para nós a experiência com o sobrenatural parece algo excessivo, parece algo fora da curva, mas não é isso que Jesus falou. Isso também vem de um pensamento de que toda revelação bíblica, quando você recebe, entende, compreende com o seu intelecto, ela vai na prática ser 100%, né? Vai funcionar 100% o tempo todo. Isso não é verdade. Muitas vezes você recebe uma revelação, como a igreja recebeu no passado, a salvação é pela fé, né? Lá na época da reforma. Mas muito tempo se passou e as pessoas queriam entender aquilo. Mas como assim? E as obras? O que elas têm? O que elas influenciam? Depois recebemos uma revelação sobre a adoração. A adoração ao Senhor tem que ser uma adoração do fundo do coração. Não pode ser uma adoração fria. Hoje nós vivemos uma era da revelação do sobrenatural, da invasão do céu na terra. Irmão, todo mundo fala isso. As igrejas estão fervilhando disso. É o Espírito fazendo a igreja falar sobre isso. Mas as pessoas pensam assim: não, se isso é verdade, então tem que acontecer 100%. Tem que entrar no hospital do câncer e curar todo mundo que está lá. Quem disse que é assim? Né? Você precisa receber a revelação e às vezes nesses primeiros momentos você vai acertar 10% das vezes. Você vai acertar 20%, 30%. Se você acertar 50%, você vai sair feliz da vida. Por quê? Porque precisa de maturidade, precisa crescer na revelação, sem medo de se tornar excessivo. Aqui, Jesus tinha uma preocupação com seu retorno e não era encontrar pessoas que eram taxadas de excessivas, né? Em vez disso, ele disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará realmente fé na terra? Quando você coloca sua revelação em prática, o que era antes impossível agora parece lógico. Mas tem que ser colocado em prática, tem que viver aquilo. Então temos aqui algumas perguntas do nosso devocional hoje. Gálatas 6, verso 14. Gálatas 6, verso 14. Diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Veja a resposta de Paulo aos judaizantes, né? Eu não vou me gloriar em nada, na lei, na minha linhagem sacerdotal, farisaica, não. Eu vou me gloriar na cruz. O que significa ser crucificado para o mundo, para você, né? Como ter a sua identidade totalmente envolvida na cruz, seu foco completamente focado em agradar a Deus, afeta a sua atitude em relação à perseguição ou à opinião dos outros. Crucificado para o mundo é não se importar com o que o mundo diz, com o que o mundo acha, com como que o mundo reage. Crucificado para o mundo é morto para o mundo. Tem gente que se importa demais com o que os outros pensam, tem gente que se importa demais com o que os outros vão dizer, tanto nas mídias sociais, quanto nos seus ciclos de amizade, no seu trabalho. Meus irmãos, você tem que se preocupar com o que Jesus pensa, não com o que você pensa. Paulo diz: eu não vou me gloriar em mais nada, a não ser na cruz de Cristo. Em Atos capítulo 4, os líderes religiosos estavam perseguindo, né, os apóstolos porque eles tinham curado um homem lá na Porta Formosa, um paralítico, né? Vocês lembram da resposta deles? Está lá em Atos 4, verso 18. Vamos aqui para Atos 4, 18, na minha Bíblia aqui.
em papel, que é muito bom poder rabiscar nossa Bíblia. Atos 4, verso 18, diz assim a palavra de Deus: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então veja, queridos, você diria que se tiver um encontro real com o poder de Deus, há uma chance de você ser visto como excessivo? Eu diria que quase 100%. Quando você tem um encontro real com o poder de Deus, as primeiras pessoas que vão te chamar de excessivo são os líderes religiosos. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Eles curaram o homem na Porta Formosa. Disseram que aquilo ali foi pela fé no nome de Jesus. Pronto. São os fanáticos, são os excessivos. Mal prática da medicina. Tudo isso vai acontecer, porque as pessoas não estão acostumadas com o sobrenatural. Mas nossa postura tem que ser a postura dos apóstolos. Vocês julguem, por favor, o que é melhor, obedecer aos senhores ou obedecer a Deus? Veja, por exemplo, a experiência do apóstolo Pedro na sua conversão, lá em Lucas capítulo 5, né? Do verso 4 em diante. Lucas 5, do 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para o lugar onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Por que Pedro respondeu a Jesus da maneira que ele fez? Por que Pedro responde naquela convicção do seu pecado, da sua necessidade de ser regenerado por Jesus? Né? Ele diz: olha, desse jeito que eu estou, eu não posso ficar perto do Senhor. Se afasta de mim. Né? Veja a resposta de Jesus. Quando ele diz: eu sou pecador, Jesus olha para ele e fala assim: foi exatamente isso que eu vim buscar. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E aqui está o teu chamado. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Por que é tão convincente experimentar o milagroso, experimentar a bondade de Deus? Nessas horas nós percebemos, né, quanto somos ainda falhos, quanto ainda tropeçamos. E aproximamos-nos de Deus dizendo: Senhor, reafirma o nosso chamado, traz pureza e santidade na minha vida, me leva para o centro da tua vontade, me ensina a orar, me dá mais do teu Espírito, me dá um batismo de fogo no teu Espírito, um encontro de poder, porque isso mostra a bondade, o amor de Deus verdadeiro sobre a nossa vida. É quando ele se manifesta. Ele se manifesta. Então não tenha medo do excesso. Isso é bobagem. Tem medo dos homens, do que os homens vão dizer? Não. Tema a Deus. Ele te deu um chamado. E você sabe aquilo que vai no teu coração, que te chateia às vezes, que te deixa agoniado. Você fala: tem mais, eu posso alcançar mais. Eu não vou mais fundo porque eu tenho medo do que os outros vão dizer, né? Então hoje passe algum tempo quieto, contemple Jesus com seu coração, com sua mente, com seu corpo. Peça a Ele para falar com você e a levá-lo à revelação que moveu o seu coração, né? E permitiu que ele mantivesse um foco inegociável em seu Pai durante o seu ministério. Que revelação foi essa que Jesus teve, que lhe permitiu ter esse foco no Pai 100% do tempo? Então receba a graça que Ele quer lhe dar para sair e fazer o que Jesus está fazendo hoje. Você é chamado a ser imitador de Jesus. E não tem que ter medo de excesso, tem que ter medo de falta de fé, né? Vamos temer a falta, nunca o excesso. Que Ele possa dar abundantemente mais. Que Ele possa dar infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Que Deus te abençoe e tenha um tempo de jejum e oração poderoso na sua vida hoje. Amém. Tchau, tchau.